Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue meus endereços na internet. Nós temos o arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Ou então você escreveu Paulo Roberto Maciel, Maciel e chega lá. Edição de quarta-feira, meio de semana, dia 24 de maio de 2023. É dia de São Rogaciano, Nossa Senhora da Estrada, Nossa Senhora Auxiliadora. E a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo, vivencia a 7ª semana da Páscoa. Estamos no mês de maio, que é o 5º mês do ano, tem 31 dias, é o mês do trabalho do trabalhador, mês da comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, mês da enfermagem do enfermeiro, mês da abolição da escravatura, mês das mães, mês do gari, mês do seresteiro. Seresteiro dia 27, né? Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro. Estão se passando, nesta quarta-feira, 24 de maio, 144 dias do ano. Faltam 221 dias para terminar 2023. É o dia do datilógrafo. Eu sou formado em datilografia. Eu não esqueço a escola onde eu me formei, não esqueço o nome. Escola São Pio X, em Colatina. Dia do datilógrafo, então. Dia da infantaria, dia nacional do cigano, dia nacional do café, dia nacional do milho, dia do telegrafista, dia do vestibulando, dia do detento, dia nacional do calcário agrícola. Muitas comemorações, então, nesta data, hein? Agora vamos aos indicadores da economia. O salário mínimo nacional vale R$ 1.320. Taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom do Banco Central em maio. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, 4,18%, divulgada também em maio. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios na segunda-feira, 22 de maio. O Arábica bebida dura no Centro de Comércio, como eu já disse, no Espírito Santo, em Vitória, capital capixaba, R$ 1.012. É a saca do produto no atacado, em o grão. Café Arábica bebida Rio, 918. E o Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 654. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,5%, cotado a R$ 4,97. Já o índice da Bolsa de Valores, Ibovespa, teve baixa também, 0,4%, a 110.213 pontos. Vamos agora a outras notícias relevantes para você que acessa o Web Jornal do Paulo Maciel, aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Senador astronauta Marcos Pontes faz proposta de reunião com líderes dos 3 poderes ou então impeachment. Olha, reunião entre 3 poderes ou impeachment, propõe o político. O senador astronauta Marcos Pontes, em fala na internet, ao visitar a Coreia do Sul, reconheceu que o Brasil vive uma situação preocupante. Não só ele reconhece isso, muita gente, não é? Principalmente após o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, cassar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. Ele propôs uma reunião entre os presidentes, os líderes, presidentes no caso, né, do Congresso Nacional da República e do Supremo Tribunal Federal, além do Procurador-Geral da República, a fim de tentar resolver a questão pacificando o país. O senador Pontes disse que o Brasil caminha na direção da Coreia do Norte, um país comunista, ditatorial, o que não pode acontecer, na opinião do astronauta e senador. Ele disse que isso é inconcebível. O ideal seria seguir o exemplo dos sul-coreanos, povo democrático, povo desenvolvido. Para o senador,
além da reunião dos chefes dos três poderes, há outras opções. A outra opção, no caso, né, como o impeachment dos que merecerem processo. Impeachment dos que merecerem processo, se não acontecer a reunião entre as lideranças dos três poderes. Ele disse que grande parte da população brasileira está com a sensação de que há injustiça e irresponsabilidade no Brasil, com autoridades querendo deixar valer o seu ego, o ódio e a vontade de vingança, como é o caso do presidente petista, o da Silva. Ele disse que o judiciário está errado também ao tentar fazer leis assumindo as funções do poder legislativo. Não se deve tomar atitude sozinho, como se fosse um rei, por exemplo. O legislativo, por sua vez, está parado, inerte, e o judiciário está passando por cima desse poder, fazendo leis. Por sua vez, a população deve ter liberdade para falar, nem que seja mal das autoridades, pois é a sua opinião. Olha só, né? É um direito do regime democrático, existindo o Código Penal, o processo penal, para quem se sentir agredido. A censura, na opinião do senador Marcos Pontes, a censura não pode existir. Ele citou como remédio mais amargo o impeachment e o embate entre os poderes, que considera não ser bom para ninguém, mas é uma alternativa, né? Se não acontecer essa reunião entre as lideranças para pacificar o país. Vamos lá, vamos ver o que vai dar isso, né? Depois desse pronunciamento do senador. Grenal, vamos falar de futebol agora. O Grêmio venceu o Internacional pelo Campeonato Brasileiro Série A, deixando a equipe perdedora em situação ainda mais difícil. O placar foi de 3-1 em jogo realizado na Arena, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no último domingo. Já o Flamengo, jogando no Maracanã, no Rio de Janeiro, derrotou o Corinthians por 1-0. O gol da partida foi assinalado por Léo Pereira nos acréscimos. Olha, na região sul do estado do Espírito Santo já estão acontecendo dias bastante frios, hein? As temperaturas chegam a ficar abaixo de zero e tem até gelo se formando nas ruas e nas plantações. Olha, e será que vamos ter um santo surfista? Um jovem surfista brasileiro pode se tornar santo da Igreja Católica Apostólica Romana. O pedido de canonização de Guido Vidal França Schaeffer, realizado em 2014, é isso mesmo, pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, já tem um primeiro resultado positivo. O Vaticano reconheceu o que chama de virtudes heróicas do postulante. Eu tenho aqui, inclusive, olha, né, uma foto desse surfista que teve uma vida muito dedicada a Deus. Por isso, ele morreu novo, né, jovem. Por isso, eles estão postulando que ele seja santo, né? É uma história que merece que nós contemos aqui a vocês. Aqui diz o seguinte: o servo de Deus Guido Schaeffer nasceu em 22 de maio de 1974, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Em 1998, formou-se em medicina. Em 99, iniciou a residência médica na Santa Casa de Misericórdia, o atendimento médico à população de rua com as missionárias da caridade. Em 2001, passou a integrar o corpo clínico da Santa Casa e a atuar na pastoral da saúde, inclinado ao sacerdócio. Ele iniciou os estudos preparatórios no Mosteiro São Bento em 2002 e ingressou no Seminário São José em 2008. O seu amor à Eucaristia e sua vida de profunda oração
a sua entrega abnegada aos pobres e doentes, a sua dedicação missionária e a sua humildade em esperar o momento de receber o sacramento da ordem que fortemente desejava, são traços que compõem o retrato de sua alma. Em 1º de maio de 2009, ele faleceu vítima de afogamento enquanto surfava na praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Então, olha aqui uma foto dele surfando, uma pessoa que se dedicou ao bem, né, fazendo o bem, e é por isso que está sendo pedida a sua canonização. Servo de Deus, Guido Schaeffer, né? E aqui está ele, numa foto surfando, né? Era um jovem do Rio de Janeiro, médico, que foi para o seminário e se formou sacerdote, se ordenou sacerdote. Agora vamos a outra informação em favor de Dallagnol. Olha, repercutiu pessimamente a cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, mais votado pelo povo no estado do Paraná nas eleições de 2022. Ele foi procurador da Operação Lava Jato, que combateu a corrupção no Brasil e fez com que os desonestos devolvessem recursos públicos que foram desviados. Nos últimos dias foram feitas diversas defesas em favor de Dallagnol, inclusive manifestação em seu domicílio eleitoral, no território paranaense, mais precisamente em Curitiba, capital, no domingo. Mídias que normalmente são favoráveis ao sistema político e ideológico que está aí também fizeram críticas à cassação do ex-procurador da Lava Jato. Olha, e tem vergonha para o Brasil, hein? Com o chefe do PT. A gestão federal brasileira liderada pelo PT em 2023 agora passa vergonha internacional. Em mais uma viagem para fora do Brasil, na Ásia, o chefe petista, o da Silva, agendou encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que, no entanto, não compareceu. Isso deixa a diplomacia brasileira numa situação difícil, hein? Os ucranianos estão em guerra com a Rússia. A alegação para Zelensky não compareceu foi agenda. O presidente brasileiro teve uma outra agenda, né? E esse encontro não aconteceu. Olha, tem mais uma investigação prevista para o Brasil, hein? O que tem de CPI sendo proposta não está fácil, hein? Mais investigação. O deputado federal Tenente Coronel Zucco, que está à frente da CPI, que investigará o MST na Câmara dos Deputados, já é alvo do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A alegação para colocar a Polícia Federal no encalço do deputado mais votado do Rio Grande do Sul seria que ele incentivou manifestações políticas que aconteceram no país. A ordem à Polícia Federal aconteceu no dia 17 de maio, segundo várias informações de mídias na web. CPI do abuso de autoridade. Olha, é mais uma CPI que pode acontecer ou não. Vai depender da força dos deputados, né, da grande influência que tem sobre o presidente da casa. Mais de 400 mil cidadãos brasileiros já assinaram um documento de apoio à CPI do abuso da autoridade no Brasil. A intenção dos parlamentares que encabeçam a iniciativa é investigar o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, por causa de medidas tomadas e consideradas abusivas por extrapolarem o bom senso e a independência entre os poderes. Membros dos dois órgãos estariam exorbitando de suas funções e ferindo a Constituição, e o objetivo é a pacificação e que a Corte Suprema deixe as questões políticas de lado. O canal do YouTube Os Pingos nos Is repercutiu o fato na segunda-feira, dia 22 de maio, que foi provocado pelo Partido Novo. A título de curiosidade,
Vejam só, durante 16 anos, dos 22 anos deste século XXI, o controle do governo federal esteve nas mãos dos esquerdistas do PT, Partido dos Trabalhadores, dos petistas, com a prática do Estado inchado, a demonização da propriedade privada, a demonização do lucro e a disseminação da intolerância, segundo informou o comentarista gabaritado Roberto Mota. Isso influiu, inclusive, nos outros poderes e cabe ao Senado tomar providências. Olha, agora vamos falar de mais um governo esquerdista aí que está passando por muita dificuldade. Inflação de mais de 100% na Argentina. Com hiperinflação, a Argentina acaba de colocar em circulação a nota de 2.000 pesos. Olha, uma nota de 2.000 pesos, que equivale no câmbio oficial a apenas R$40 do dinheiro brasileiro. Em um ano, o custo de vida argentino, ou seja, a inflação, já subiu mais de 108%. Minha nossa, mais de 108%. É muita coisa, hein? Analistas políticos consideram isso fruto da má administração do governo esquerdista de Alberto Fernandes. Outro país esquerdista da América do Sul, a Venezuela, também enfrenta a inflação elevadíssima na gestão de Nicolás Maduro, chegando, sabe quanto? A 300% em 2022. Esse político está no poder, inclusive, desde 2013. Meu Deus, o que muita gente está fazendo com o Brasil, hein? O Brasil está caminhando para isso. Esse pessoal que votou nessa esquerda aí, parece que está gostando de ver uma situação como essa nos nossos vizinhos. Vamos falar de outro assunto? Chuva em Colatina. Na madrugada de terça-feira, 23 de maio de 2023, houve mais uma chuva típica de tempos frios na zona urbana de Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. Foi uma precipitação leve que molhou as principais vias públicas colatinenses. Olha, tem a questão também da gripe aviária. Está dando o que falar essa questão da gripe aviária. O Ministério da Agricultura do Brasil declarou estado de emergência zoossanitária por causa da gripe aviária que afeta pássaros silvestres. A portaria tem validade de 6 meses em todo o território brasileiro. E olha uma notícia dos Estados Unidos sobre colírio. Nos Estados Unidos, uma bactéria rara foi detectada em colírios. O problema encontrado nos equipamentos de produção dos medicamentos já causou cegueira em 14 pessoas e 4 óbitos. Minha Nossa Senhora. Problemas que surgem, nós temos que passar para vocês aqui, né? Mega Sena acumulada tem sorteio de 39 milhões. Olha, se você gosta de jogar na principal loteria da Caixa Econômica, tem sorteio de 39 milhões de reais no concurso 2.595, nesta quarta-feira. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília. A aposta mínima custa R$ 5,00. Era R$ 4,50 a aposta mínima, mas o valor é novo, após o aumento de mais de 10% no dia 30 de abril, né? Pois é, aumentou mais de 10%, a aposta mínima agora é R$ 5,00, a aposta mais simples. E no último concurso, 2.594, não houve acertadores. Os números sorteados foram 07, 26, 32. Então, conferindo os números sorteados, foram 07, 26, 32, 35, 49 e 55. O próximo concurso, então, desta quarta-feira, tem uma estimativa de prêmio de 39 milhões. Olha, quem fez a quina no último teste tem direito a mais de R$ 42.829. Quem fez 4 números fica com R$ 1.012, ok? Então, procure informação se você fez 4 ou 5 números. Olha, minha gente, Jesus subiu ao céu. Nós estamos vivendo a semana da ascensão de Jesus Cristo.
E na missa das 7 horas do último domingo foi celebrada a solenidade de Ascensão do Senhor na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Os ritos foram presididos pelo padre José Valdeci Romão, lembrando que os 40 dias da subida do Senhor Jesus ao céu se deram na quinta-feira, dia 18, mas a igreja transferiu para o domingo a fim de possibilitar que mais fiéis participassem da celebração. Na oração, dirigindo-se a Deus Pai, o presbítero disse que a ascensão de Jesus Cristo já é nossa vitória. Por isso devemos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo nós somos chamados, na esperança, a participar da sua glória. Na oração dos fiéis, o padre disse que Jesus é nosso único mediador que subiu ao céu sem deixar de estar conosco na terra. Ele está conosco na terra, mesmo tendo subido ao céu. É isso que nós temos que ter em mente. A resposta às preces foi: mediador dos homens, escutai-nos. Pedindo inclusive pelos que buscam a Deus olhando para o céu, para que o reconheçam também presente na terra, nos mais pobres, nos que choram, nos que estão sozinhos, né? E até naqueles que não têm fé, para que tenham fé, se convertam. Após os pedidos, o padre pediu também a Deus para fazer com que os corações dos fiéis católicos se voltem para Jesus, que subiu ao céu e entrou na glória, de onde constantemente nos atrai. Em outra parte da missa, o celebrante diz que Jesus venceu o pecado e a morte, subindo ao mais alto dos céus, ante os anjos maravilhados, tornando-se o mediador entre o Pai e a humanidade redimida, juiz do mundo e Senhor do universo. Na oração ele enfatizou que Jesus é nossa cabeça e princípio. Subiu aos céus não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Um dia nós seremos como ele. E ao fim da missa ele pediu que Deus faça com que nossos corações se voltem para o alto, onde está, junto do Pai, a nossa humanidade em Jesus Cristo. Ainda falando sobre igreja, a missa em homenagem a Santa Rita teve uma presença muito importante das pessoas. Os devotos de Santa Rita estiveram na missa na segunda-feira, dia 22 de maio, na celebração eucarística das 19 horas de segunda-feira, dia 22 de maio, na Catedral de Colatina, o padre José Valdeci Romão procedeu à bênção das rosas, em homenagem a Santa Rita de Cássia, venerada nesse dia. Os fiéis rezaram também a oração da santa e ouviram do sacerdote a comovente história dessa italiana canonizada pela Igreja Católica. Ela carregou em seu corpo, para você que não sabe, um estigma de Cristo, uma marca, uma ferida de Cristo em seu corpo, né? E depois que ela morreu, o cadáver ficou incorrupto. Santa Rita é a santa das causas impossíveis, que intercede junto a Deus pelos que oram em seu nome. Então, é uma importante informação para você, né, que está sempre conosco acompanhando o web jornal do Paulo Maciel. Agora eu vou falar manchetes do jornal A Tribuna. Eu sempre divulgo as manchetes desse jornal, que é editado em Vitória, capital do Espírito Santo, porque ele é o único que circula de forma impressa nos municípios capixabas, nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. É uma forma de cortesia que eu faço aqui. Vamos ver o que saiu na capa de segunda-feira, 22 de maio, é o único dia que ele não circula de forma impressa, Mas vamos ver o que saiu na capa. Deixa eu ver aqui, vou passar para vocês. Show de Mabras no céu de Vila Velha. Capixaba ganha prêmio internacional com violão. Olha, um violonista aí ganhou o prêmio internacional. Ginástica ajudou contra o câncer, diz aposentado. Pais lutam pelo remédio mais caro do mundo para salvar vida de bebê.
Com 6 meses, o pequeno Estevão sofre de uma doença rara cuja esperança é o medicamento Zolgensma, que custa cerca de 6 milhões. Minha nossa, que medicamento é esse que custa 6 milhões de reais, gente? Primeiro filho do casal, o menino está internado na UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Familiares e amigos de estudante. Agora é outra notícia, hein? Olha essa aqui também, é interessante. Familiares e amigos de estudante morta pedem justiça. Houve manifestação em Camburi, em Vitória, capital do Espírito Santo. Futebol, zagueiro artilheiro é o herói do Flamengo. Léo Pereira se emocionou, abraçado a Vidal após gol da vitória por 1-0 sobre o Corinthians. É uma legenda de foto. Vini Júnior é vítima de racismo e sinaliza que pode deixar o Real. Vini Júnior aponta para alguém que estaria cometendo insultos na multidão da arquibancada. Agora vamos à capa do jornal de terça-feira, 23 de maio de 2023, de A Tribuna. Dívidas batem recorde e 866 vão parar todo dia no SPC, é o Serviço de Proteção ao Crédito. O número de negativados no estado do Espírito Santo cresce todo mês. 606 saem da lista de inadimplentes diariamente, mas 260 então ficam e precisam de prazo maior para limpar o nome. Doméstica planejou roubo em casa na Mata da Praia. Olha só, gente. Uma doméstica que você confia, né, e de repente planeja roubo. Um shopping só para ambulantes. Prefeitura de Cariacica prevê gasto de até 100 milhões de reais para construir polo comercial. Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. Vendedores da região vão ter ponto fixo de trabalho, banheiros, bebedouros e garagem à disposição. É uma legenda de fotografia. Aniversário de Vila Velha, curiosidades históricas sobre a colonização. Minha Vila Velha, minha segunda cidade, fez aniversário no dia 23 de maio. Doutor João responde: a cirrose é uma doença que traz sofrimento com altos custos para tratamento. Futebol, novo herói, vai com o Flamengo para o Chile. O Flamengo enfrenta o Nublense nesta quarta-feira, hein? Dia 24 de maio, pela Copa Libertadores da América. Distração é um dos principais perigos no trânsito. É mais uma manchete do jornal A Tribuna. Agora vamos falar de espiritualidade. Você que quer participar de missa na Catedral de Colatina, atenção. Nesta quarta-feira, dia 24 de maio de 2023, às 19 horas, tem celebração eucarística, hein? Presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Na quinta-feira, 25 de maio de 2023, tem missa também na Catedral de Colatina, hein? Às 19 horas haverá celebração eucarística, desta feita presidida pelo padre David José Langa Lopes. Participe, alimente a sua fé. É informação para você que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial para mais esclarecimentos é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/paraclara. Telefones 0 operador 27 99934 5155 e 3722-6249. Tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir
De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora, a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico, Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Ah, eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Agora vamos falar sobre o mês de maio, reza do terço no mês de maio, antes das missas em Colatina, hein? O padre José Valdecir Romão, pároco e cura da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina, publicou orientações para as comunidades da paróquia central. Estes são os alertas. Durante o mês de maio, antes das celebrações dominicais, faz-se a recitação do terço. É bom conservar nas comunidades católicas ao longo do mês o sagrado costume de realizar com os catequizandos o rito da coroação de Nossa Senhora. No dia 20 de maio, às 17 horas, haverá celebração da Eucaristia no terreno da futura comunidade no bairro Brisa do Vale. Na ocasião, serão dados também os encaminhamentos no processo de organização da mesma. Para apoiar essa comunidade que nasce, são convidados os irmãos das comunidades em geral da paróquia a se fazerem presentes. No último fim de semana do mês, 27 e 28 de maio, celebrar-se-á a solenidade de Pentecostes, que consiste em duas celebrações, a da vigília e a do dia. Em todas as comunidades, o pároco orienta que se realizem as duas celebrações, no sábado à noite, da vigília de Pentecostes, e no domingo, a do dia de Pentecostes. A Secretaria Paroquial fornecerá dados sobre a celebração da vigília. Na solenidade de Pentecostes, encerra-se o tempo pascal e dá-se início à segunda parte do tempo comum. Na celebração acontece o rito de apagar o círio pascal de maneira solene, como foi aceso na vigília pascal. Cada comunidade deve preparar-se para este momento, hein? O roteiro será oferecido pela Secretaria Paroquial. Irmãos e irmãs, vamos a reflexões. Reflexão é importante, eu quero passar para vocês aqui nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel 7919. Vai lá, acessa e você vai ficar sabendo de muitas reflexões. Opinião, resistência ao arrependimento. Olha, tem muitos ativistas ligados ao homoafetivismo, à homoafetividade, que são radicais e querem até mudar a Bíblia, gente. Meu Deus! Aonde esse pessoal quer chegar? O apóstolo São Paulo diz em uma de suas epístolas que nem beberrões, nem adúlteros, nem fornicadores, nem efeminados terão a salvação eterna se não se arrependerem. Aí surgem notícias aqui e ali que os ativistas homoafetivos, ou a eles ligados, reivindicam a mudança da Bíblia, a fim de torná-la mais inclusiva.
Isso é até engraçado, pois não se vêem bêbados, adúlteros e fornicadores também querendo mudar a palavra de Deus para que eles se sintam incluídos. Então é preciso dizer a esse pessoal que não aceita a Bíblia que siga seu caminho próprio. Todos nós recebemos de Deus o livre-arbítrio para aderir ou não à Sagrada Escritura. A palavra diz que todos somos pecadores, mas há a salvação para os que se reconciliam com o divino através do arrependimento, da penitência, da conversão, jejum, esmola, oração. Já passou da hora de deixarem a doutrina cristã e seus fiéis em paz. Quem não quer segui-la, siga seu caminho, então. Quem não almeja a salvação eterna, minha nossa, né? Pelo amor de Deus. Vamos falar ainda sobre catequese, religião. Vigário de Cristo. O Papa é o administrador e vigário da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo. Suas opiniões sobre economia, política, ciências e artes não precisam ser seguidas pelos fiéis e podem conter erros. Vejam só, a opinião do Papa sobre economia, política, ciência, artes podem conter erros, não precisam ser seguidas pelos católicos, não. Ele só é infalível quando trata de doutrina, ou seja, de fé e moral. Celebração. A missa é a renovação incruenta do sacrifício da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É a morte, ressurreição e ascensão do Senhor, né? Excomunhão. Você sabe o que é excomunhão? Anátema, termo usado pelo apóstolo São Paulo, significa seja excomungado, seja amaldiçoado. Antes da segunda vinda de Cristo virá a apostasia, o abandono da crença por muitos fiéis, e o filho da perdição, o homem do pecado, que se oporá a Deus. Está lá na segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Quero falar também sobre o divino mais uma vez. Deus é uma só essência, substância, natureza, em três pessoas com suas propriedades. O Pai é o Criador, o Filho, o Redentor, Salvador, e o Espírito Santo é o Santificador. Você sabe qual é o número de sacerdotes no mundo? O professor e escritor de História da Igreja, com mais de 100 livros, professor Felipe Aquino, escritor Felipe Aquinos, que tem uma página no YouTube muito boa, um canal no YouTube, ele informa que existem cerca de 400 mil padres no mundo. Isto significa que diariamente são realizadas 400 mil missas nas igrejas católicas de todo o planeta. Olha só, diariamente 400 mil missas. Dia do Senhor. O domingo é o primeiro dia da nova criação, resgatada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tem algo aqui também que é interessante falar. Só Jesus na causa. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diversidade, inclusão, tolerância e liberdade de expressão são chavões de grupos esquerdistas, ditos progressistas, que mostram muita hipocrisia. São sepulcros caiados, esquerdofrênicos, doentes da esquerda, do espectro político da esquerda. Eles querem mesmo estabelecer suas ideias, ideologias e pensamentos mundanos, seculares e pronto. Quem pensa diferente é classificado de retrógrado, ultrapassado e passa a ser duramente perseguido e atacado por essas correntes, muitas das quais marxistas, comunistas, totalitárias. Nesse contexto perverso, gente, só Deus mesmo pode dar alento aos conservadores, aos moderados, aos protetores da sã doutrina cristã, aos sensatos e lúcidos. Por isso, é preciso de muita oração, muita fé, e jejum até. Tem coisas que temos que fazer muito jejum, o próprio Jesus disse isso.
Agora, você sabia? Apenas 4 entre 10 pessoas leem notícia completa. Informação aqui, né, a título de esclarecimento sobre leitores de jornais. O jornalista Augusto Nunes informou no canal do YouTube Revista Oeste sobre algo interessante relacionado à leitura de notícias. Segundo o experiente comunicador, os dados técnicos são estes. Para cada 10 pessoas que leem uma notícia de jornal, primeira página e páginas internas, 10 leem o título, a manchete. 8 veem a foto, se há alguma foto acompanhando. 5 leem o subtítulo e apenas 4 leem o texto até o fim. Há órgãos de imprensa que escondem de forma deliberada o informe que efetivamente é importante, colocando-o no fim da matéria ou em página interna do jornal. É isso mesmo, gente. Agora, uma atitude triste, hein? A gestão federal petista do Planalto Central, em 2023, anulou a condecoração Ordem do Mérito Princesa Isabel, instituída no governo do presidente Jair Bolsonaro em 2022. A anulação foi assinada por um dos 37 ministros do governo. Gente, a princesa Isabel era católica e foi quem aboliu a escravatura no Brasil. E eles anulam uma Ordem do Mérito Princesa Isabel. Só Deus na causa mesmo, hein? Só Deus na causa. Agora vamos a outra notícia aqui, informação que interessa, né, para todos nós. Tudo que a gente fala aqui interessa, mas tem sempre aquelas informações que são mais centradas no assunto, como esse, por exemplo, que é social. Moças não querem ser diaristas do lar. Empregadas domésticas diaristas estão em falta em Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Uma dessas profissionais diz que é preciso ser pessoa de confiança ou ter referências para ser diarista, pois o trabalho é dentro de uma residência, de um lar, muitas vezes em situação bem íntima com a família. Então tem que ser pessoa de confiança. Essa senhora já tem definidos os locais em que trabalha e quando termina o serviço combinado, vai embora para a sua casa. A diarista disse ainda que há muitas famílias precisando dessas trabalhadoras, mas as mulheres mais jovens não querem o serviço de diarista do lar, muitas das quais preferem os auxílios financeiros governamentais. Trabalhar na lavoura então, hein? Colher café, nem pensar, né? É muito difícil conseguir. Deixa eu ver mais aqui para você. Quero falar sobre dados estatísticos. O total de veículos no estado do Espírito Santo soma 2.160.432, segundo dados de 2021. A informação é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com área territorial de 46.074.448 km², a população estimada é de 4.108.508 pessoas. Já o Brasil tem uma área territorial de 8.510.345,540 km². Possui uma população estimada, 2021, de 213.317.639 pessoas. A fecundidade é de 1,76 filho por mulher, também dado de 2021. 1,76 filhos por mulher, nem 2 filhos, gente. Pensar que minha mãe teve 13, 14, 15 filhos. Minha nossa, hein? A desocupação, desemprego, está bastante alta no país em 2023. Olha, o número dos que entraram na Arca de Noé foi de 8 pessoas, você sabia? Incluindo o próprio patriarca Noé. Está lá em Gênesis, capítulo 7, versículos do 7 ao 13. Abraão, o pai da fé, viveu em 1800 a.C. Já o rei Davi é do ano 900 a.C.
informações importantes aqui para todos. Eu quero falar sobre guarda-volumes, self-service, aprovado em Colatina. Uma boa iniciativa de alguns estabelecimentos mercadistas é deixar para os clientes um setor de guarda-volumes self-service, ou seja, cada um escolhe o armário para guardar suas coisas ao ir às compras. É só guardar os pertences, pegar a chave, fechar a gaveta e pronto. É um sistema aprovado, mais ágil, mais seguro e mais cômodo. Em Colatina há pelo menos aí, deixa eu ver, uns 5 supermercados, se não me engano. É mais ou menos uns 5 supermercados centrais que adotaram o procedimento. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você necessita. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. E eu clamo agora, Maranatá, como dizemos nós católicos, é um termo do aramaico, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Significa: vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Se nós quisermos a salvação eterna, viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, temos que nos reconciliar com Ele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Queira também, meu irmão.